Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos para a quinta parte do nosso top-down shooter com Godot. Hoje a gente vai, então, nós vamos fazer com que os nossos projéteis acertem ali os nossos inimigos e matem eles, né? Vou abrir aqui meu projeto. A gente tem aqui a nossa fase, o nosso personagem e o inimigo. Então, quando a gente executa aqui, o inimigo vai em direção ao nosso personagem. O que a gente vai fazer é que ele só faça essa perseguição se ele tiver num campo de visão aqui do personagem ou se ele estiver próximo ao personagem. Então, vamos lá para a cena do inimigo. Eu vou adicionar aqui dentro do inimigo um novo nó filho. O nome dele é Raycast 2D, a primeira vez que a gente utiliza. Ele vai ser um tipo de colisor aqui. Ele tem aqui uma direção que ele fica apontando. E quando algo entra aqui nessa posição, ele vai me avisar que teve uma colisão ali. Que um objeto entrou em colisão com o meu personagem. Então o que eu vou fazer aqui é puxar ele um pouquinho para frente. Vou marcar aqui o encaixe de pixel aqui. Então ele tem que estar aqui no 0 aqui em Y. Ele vai ficar um pouquinho à frente aqui do colisor. Eu vou até puxar um pouquinho para frente. Uma outra coisa que eu vou adicionar aqui no inimigo é uma área 2D. Dentro da área 2D, então, ó, tem que prestar atenção. Eu tenho aqui dentro do inimigo a área 2D. Agora aqui na área 2D eu vou adicionar um outro Collision Shape 2D. Então aqui dentro desse Collision Shape eu vou adicionar, eu vou criar, né, um Rectangle Shape. Esse Rectangle Shape ele tem que ser um pouquinho maior aqui que o colisor ali do que a gente criou antes. Então dá para ver aqui que a gente tem esse colisor principal aqui, que é o colisor do inimigo. Agora a gente vai criar então esse outro colisor dentro da área 2D para a gente poder detectar então quando um corpo entrar aqui. Então aqui a gente vai deixar ele um pouco maior. Vou deixar até um pouquinho menor aqui do que tá. Posso até diminuir assim. Tá ótimo. O importante é esse collision shape aqui ser maior do que esse outro. Aqui eu vou renomear como collision area para eu poder ter, né, a diferenciação desses dois colisores. Aqui no Raycast eu vou alterar aqui o Y, eu vou colocar 0. Então ele vai estar aqui, né? Na linha Y ele vai estar em 0. Então aqui. E no X eu vou colocar 70. Então o que vai acontecer? Quando o meu player tiver nessa distância, entrar nessa área de colisão aqui, o meu inimigo vai começar a ir atrás dele. A gente vai executar aqui. Eu vou deixar marcado aqui as formas de colisão visíveis. Vou executar o jogo. E veja que, para onde eu for, o Raycast vai estar apontando então para o jogador. Então agora o que a gente vai fazer é programar para que o Raycast comece a funcionar. Então eu vou deixar o Enable ativo. Se eu executar de novo, veja que agora ele está azulzinho, como um colisor mesmo. A gente vai fazer assim. Primeiro, eu vou criar uma variável chamada perseguir. Ela vai iniciar como falsa. Então, a princípio, os inimigos não vão estar perseguindo o nosso personagem. Daí eu vou colocar aqui if raycast 2d.is colliding, ou seja, se ele estiver colidindo, and raycast 2d.get collider is personagem, eu vou fazer alguma coisa. Só que aqui ele vai dar erro, porque eu não tenho, não pesa aqui. Se a gente vier no nosso personagem, a gente não deu um nome para essa classe. Então eu vou colocar aqui, class underline name personagem. Então eu vou dar um nome para minha classe aqui, que é o personagem. Lembrando, eu tô aqui no código do personagem, não vai fazer isso no inimigo que vai dar problema. Então eu faço assim, ó. Se o Raycast 2D está colidindo e o
colisor, o que está colidindo com ele, é o personagem, eu vou fazer assim. Meu perseguir, desculpa, é igual a true. E aqui eu só vou movimentar se ele estiver perseguindo. Então eu vou colocar aqui if perseguir, eu vou fazer o movimento aqui do meu inimigo. Então vamos executar e tentar ver se vai dar certo. Vejo que aqui ele está perseguindo ele. Se eu vier aqui na minha primeira fase, colocar o meu personagem aqui, meu inimigo aqui nesse canto, vamos ver aqui. Veja que o meu inimigo não está perseguindo o meu personagem. Mas se eu entro na área de colisão, ele começa a perseguir. É para isso que a gente vai utilizar o Raycast aqui, então. Então vamos de novo. Veja que aqui o inimigo está só olhando, mas se eu entrar aqui na área de colisão, que é aqui nessa linha, ele começa a perseguir o meu personagem. Bom, feito isso, agora a gente tem que, toda vez que eu atirar, quando acertar aqui o meu inimigo, ele tem que morrer, né? Ele tem que sumir daqui da tela. Então, para fazer isso, eu venho aqui no inimigo, vamos aqui no script. Eu vou entrar aqui na área 2D, selecionar aqui a área 2D. Eu venho aqui em nó. Eu venho aqui em body entered, aqui nos sinais. Então, aqui nos sinais, eu vou criar um sinal aqui, body entered. Vou dar 2 cliques. Eu vou criar aqui dentro de inimigo mesmo. Clico em conectar. Tô tendo que dar umas paradas porque tá muito barulho aqui hoje. Muito carro e moto passando. Então aqui no meu OnArea 2D Body Entered, eu venho aqui. Eu vou fazer assim, ó. If. Vou dar um PES antes porque eu tenho que descobrir quando é um projétil. Então eu vou vir aqui nas minhas cenas, em armas. Eu vou abrir aqui o projétil. Aqui em grupos, então eu venho aqui, ó, tem o inspetor. Aqui do lado eu tenho nó. Eu tenho sinais aqui, mas o que eu vou usar é aqui do lado, ó, grupos. Eu vou criar um grupo chamado projétil. Então vou chamar de projétil e adicionar. Então eu criei um grupo projétil. Toda vez que eu criar um projétil novo, ele vai ser adicionado a esse grupo. Vou salvar, volto aqui. Daí eu coloco assim, ó, if body ponto is in group, entre parênteses, projétil, colocar um kiwi free. Então ele vai destruir aqui meu inimigo. Vamos tentar de novo. Eu vou mirar aqui certinho e vou atirar. Veja que ele matou o meu inimigo. Uma coisa que é ruim é que assim, se eu estiver longe do meu inimigo, é só eu mirar nele e atirar. Então não vai ter desafio nenhum aqui na minha no meu jogo. Então o que eu vou fazer? Aqui no projétil, eu vou adicionar aqui um nó filho chamado timer. Eu tenho que colocar em um script, então eu vou selecionar o projétil aqui, vou adicionar um novo script. Vou voltar aqui. Em scripts, eu vou criar uma nova pasta chamada armas. E vou salvar o projétil aqui. Projétil.gd. Então aqui o que eu vou fazer? Seleciono o timer. Venho aqui em timeout e vou criar um sinal. Vou conectar esse sinal aqui. Vou conectar aqui dentro desse script que eu acabei de criar aqui no projétil. Clico em conectar. Então lembrando, eu estou aqui na cena do projétil. Eu não estou na cena do inimigo nem do personagem. O que eu vou fazer? A cada tempo que eu escolher, eu vou destruir o meu projétil. Então, vou selecionar o timer aqui de novo. Venho aqui em inspetor. Aqui ele vai demorar 1 segundo para ser destruído. Eu vou colocar meio segundo, 0,5 no wait time. E aqui eu deixo marcado one shot.
e deixo marcado Alt Start. Então, quando começar, ele já vai começar contando esse tempo. Quando ele for criado, ele vai executar só uma vez e em meio segundo ele vai executar essa ação. Então vamos executar de novo, eu vou atirar, vejo que depois de meio segundo ele desaparece. A nossa... Deixa eu desmarcar aqui a forma de colisão visível, vai ficar melhor. Então atirei, veja que chega em um ponto, ele desaparece, o meu projétil desaparece. Outra coisa que a gente tem que fazer é assim, quando o projétil atingir um inimigo, eu vou destruir o inimigo, só que ele pode continuar na cena durante aquele período de meio segundo. Pode ser que tenha um outro inimigo perto. Então ele pode matar um inimigo, bater nele e ir para outro. Então para a gente evitar isso, a gente vai pegar o body, que é o projétil, e eu vou dar um kill e free aqui. Por quê? Porque daí eu destruo também o meu projétil toda vez que eu acertar o meu inimigo. Vamos tentar aqui. Então vamos andando. Entrei aqui no ponto aqui, atirei, pronto, matei o inimigo. Então se eu tiver vários inimigos aqui, se eu duplicar esse inimigo aqui, eu já tinha duplicado para fazer uns testes aqui. Vamos criar vários inimigos. Então, opa, tem que colocar dentro da cena. Aqui vamos executar. Um já vai vir aqui atrás da gente. A gente vai acertar ele. Veja que você vai acertando aqui os inimigos. E pronto. Se você quiser que o inimigo pare toda vez que entrar alguma coisa no campo de visão entre ele e o personagem, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no script. Vamos fazer assim, ó. Se o Raycast estiver colidindo e for o colisor do Raycast 2D, se ele estiver colidindo aqui com o nosso player, eu coloco perseguir igual a true. Se ele não tiver, eu coloco perseguir igual a false. Então ele vai parar toda vez que tiver alguma coisa entre ele e o personagem, ele para de perseguir. Então vamos voltar aqui. Então vem aqui, vou acertar esse, vamos colocar 2 aqui. Se eu colocar um inimigo na frente do outro, veja que os outros inimigos vão parando. O efeito é bem melhor do que colocar todos os inimigos cercando aqui o personagem. Então se eu fizer todos virem aqui atrás de mim, veja que quando entra um inimigo na linha aqui entre o personagem e outro inimigo, o outro inimigo para de perseguir o personagem. Viu? Ele parou ali. Veja que um ali ficou parado. E para eu conseguir voltar aqui, eu tenho que chegar perto dele de novo, para ele voltar a me perseguir. Então aqui a gente já fez boa parte do jogo, né? A gente já tem os inimigos, já tem aqui o projétil matando aqui os inimigos, né? Acertando eles e destruindo eles. O que a gente vai fazer então no próximo tutorial é criar então a nossa fase com paredes aqui para a gente poder andar aqui pela cena e poder ficar mais parecido com um jogo mesmo, né? E não um fundo cinza aqui. A gente vai adicionar também uma câmera para ficar seguindo o nosso personagem. Então espero que vocês tenham gostado do tutorial, espero que tenham aprendido alguma coisa. Tem bastante coisa que a gente usou nova. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Não deu certo? Exclui tudo, refaça. É assim que a gente vai aprendendo a fazer qualquer coisa, né? E programação, desenvolvimento de jogos é um pouquinho complicado no começo e sempre vai ser complicado. Sempre você vai estar fazendo alguma coisa que você vai ter que refazer,
tentar várias vezes até dar certo. Então, agradeço quem assistiu até aqui. Se assistiu, não é inscrito, se inscreva aí no canal. Tem bastante gente que está assistindo os vídeos que não é inscrito. Gostou do vídeo, curta. Não gostou, deixa aí nos comentários o que eu posso melhorar aqui no canal, para melhorar também a qualidade aqui dos tutoriais. Espero vocês até a próxima parte do tutorial.